Existe uma linha muito tênue entre ser uma boa pessoa, ser uma pessoa empática, ser uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa e deixar com que as outras pessoas passem por cima de você. Eu vou começar uma série das 12 regras para a vida do livro do Jordan Peterson. E a primeira regra, ela é sobre costas eretas, ombros para trás, e ela fala basicamente sobre como a nossa postura diante do mundo muitas vezes é um trailer daquilo que a gente vai poder conquistar ou daquilo que a gente vai conquistar ao longo da nossa vida. Então, ao longo dessa série, eu vou fazer um vídeo para cada uma das regras, começando pela regra número 1, que para mim é a regra mais complexa. E o autor começa trazendo uma breve introdução sobre a história das lagostas. E aí você pode perguntar, Pedro, o que tem a ver lagosta com a questão da postura diante do mundo? E eu te explico. O autor conta que as lagostas, que são seres, inclusive, que há registros históricos que eles existem antes dos dinossauros, por exemplo. E as lagostas, quando elas estão disputando território, principalmente lagostas macho, mas também lagostas fêmeas, quando uma lagosta vence a outra com relação à dominação do território, a lagosta que vence, ela se enche de serotonina, ou seja, ela tende a ter uma postura maior de vencedor, e a lagosta que perde, ela fica mais cabisbaixa. A lagosta que perde por ter perdido, ela fica mais cabisbaixa, ela desce no ranking hierárquico das lagostas, eu já vou te explicar qual é a relação que isso tem com a nossa vida, e por isso, por causa de uma derrota, a tendência é que ela se curve, que ela fique menos confiante e as outras lagostas entendam que ela é mais frágil e por isso a chance dela voltar a perder é muito maior. Em contrapartida, a lagosta que ganhou, ela ganha confiança, como eu falei, a serotonina, que é esse hormônio que nos dá mais confiança, esperança, bem-estar, ela aumenta, ela se sente mais confiante e a chance dela voltar a ganhar e o mundo por si só enxergar ela como um predador perigoso é muito maior. Qual é a relação que isso tem com a nossa vida? Quando nós mostramos para o mundo que nós temos ombros arqueados, uma postura para baixo, uma postura de alguém que não briga pelos seus sonhos, uma postura de alguém que não interfere na injustiça, uma postura de alguém que não entendeu ainda que a vida vai te entregar muitas vezes aquilo que você correr atrás para ela te entregar. Uma postura de alguém passivo, uma postura de alguém que deixa com que os outros passem por cima de você. Cada vez mais que você mostra para o mundo que você é uma pessoa assim, mais o mundo vai fazer isso contigo. O grande recado que eu quero trazer aqui, e nessa regra, é que quando a gente mostra para o mundo, e é perfeita a analogia do autor, quando ele fala costas eretas, ombros para trás, quando a gente mostra para o mundo que a nossa postura melhorou, que a gente olha para outra pessoa de maneira confiante, que a gente aperta a mão da outra pessoa firme, quantas pessoas vocês cumprimentam, que cumprimentam a tua mão com a mão assim, ó. Você vai cumprimentar uma gelatina. Que tipo de mensagem essa pessoa passa para você? Quando a gente olha para o mundo, nós precisamos entender que, queira a gente ou não, a nossa sociedade ainda é de hierarquia social. Quando eu olho para outra pessoa, a primeira coisa que eu vejo é se é uma pessoa confiável ou não. Queira eu ou não fazer isso. Por mais evoluído que você é, que você seja como ser humano, você sempre vai olhar para outra pessoa como se a pessoa fosse abaixo ou acima de você. Então, quando você muda a sua postura diante da vida, quando você bate na mesa e fala que você não vai mais aceitar pouca coisa, que você não vai mais aceitar injustiça, que você vai brigar pelos seus sonhos, você passa uma mensagem para o mundo diferente. O que eu quero dizer com isso, e eu quero que vocês entendam, é que a gente vive numa sociedade hoje, o autor também traz muito bem isso, que vamos supor que existem níveis hierárquicos da sociedade do nível 1 ao nível 10. As pessoas que estão no nível 1, que são o topo da pirâmide, são as pessoas que têm acesso às melhores comidas, são as pessoas que têm acesso às melhores escolas, os melhores abrigos, as melhores casas, as melhores zonas da cidade, que têm menos violência onde elas vivem, que têm vida mais seguras. Essas pessoas, por si só, elas têm a parte do cérebro responsável pela nossa luta ou fuga, que não é o córtex pré-frontal, a parte mais reptiliana do cérebro, a parte mais dos impulsos do nosso cérebro, ela é mais ativada, porque
ela é menos ativada, desculpa, porque as pessoas que têm as necessidades básicas atendidas, elas precisam, obviamente, ter menos medo ao longo da vida. Então essas pessoas se dão ao luxo de ser pessoas mais racionais e mais tranquilas, porque elas sabem que elas não correm risco de morte, porque elas estão, óbvio, a grosso modo, porque elas estão vivendo nas melhores casas, com os melhores empregos, sem problemas financeiros, enfim, sem problemas a nível das necessidades básicas. Como fala, né, a velha e muito conhecida pirâmide de Maslow, que fala sobre as nossas necessidades básicas, que são a base da nossa pirâmide. A gente só consegue pensar em outras coisas da nossa vida quando a gente tem segurança, comida, moradia, as nossas necessidades básicas atendidas. Vamos supor que subindo a gente vai lá para outra parte dessa hierarquia, que é o 10, que são as pessoas que vivem num lugar violento, que não tem comida, que não tem garantia de comida e moradia, que vivem em lugares realmente que não entregam para ela ou que não fornecem para elas necessidades básicas. Essas pessoas, elas correm muito mais risco a nível cerebral porque o cérebro reptiliano está o tempo inteiro ativo. O que eu vou comer hoje? Onde eu vou dormir hoje? Como é que eu vou pagar minhas contas? Então elas se dão menos o luxo de ser pessoas mais racionais. Vocês entendem isso que eu estou tentando falar? E eu espero que eu esteja conseguindo traduzir perfeitamente o que o autor quis dizer. Para a maioria de nós, que não está muito provavelmente nem no 10 nem no 1, que muita gente está ali no meio, que tem necessidades básicas atendidas, mas ainda precisa se preocupar com uma quantidade enorme de coisas e como correr atrás de dinheiro, muitas vezes correr atrás de pagar as dívidas, a gente precisa entender, e aí entra no ponto que eu quero principalmente entrar, que talvez seja o ponto mais difícil da minha vida e é um dos grandes desafios que eu tenho enquanto ser humano, que é como a gente consegue ser, ao mesmo tempo, pessoas boas e passar um recado pro mundo que a gente não vai aceitar que os outros passem por cima da gente. Eu acho que eu já contei uma história aqui, isso faz 5 ou 6 anos, tá? Que eu estava com meu primo, que regula de idade comigo, então ele viveu desde a infância comigo, a gente passou a infância junto, a gente cresceu juntos. E uma vez ele contou que ele falou a seguinte frase: o Pedro é uma pessoa tão boa que ele chega a fazer mal para ele mesmo. Eu poderia ter visto isso como um elogio por ser uma pessoa boa, mas aquilo me machucou muito porque passou justamente a imagem que eu deixo com que as outras pessoas passem por cima de mim. Que eu chego a fazer mal pra mim quando eu tento ajudar os outros. E eu não posso deixar de lado esse meu lado, desculpa o pleonasmo, de ajudar as outras pessoas. Mas como eu posso ser ao mesmo tempo uma pessoa justa, uma pessoa boa e não deixar com que os outros passem por cima de mim? E aí me veio uma série de perguntas que eu quero fazer para vocês também. Quantas vezes você costuma botar limites na tua vida? É uma pergunta que eu quero fazer para ti. Quantas vezes você diz sim quando na verdade você quer dizer não e você só tem medo de dizer não porque tem medo do que as outras pessoas vão pensar? Quantas vezes você sabe que está sofrendo uma injustiça e você fica calado porque você não quer o conflito? Quantas vezes você sabe que merecia algo melhor no seu emprego e você fica cabisbaixo com os ombros arqueados e você não briga por aquilo que você acha que é certo? O que eu quero dizer é que nós, na vida, precisamos mostrar para o mundo que nós somos pessoas muito boas, pessoas justas, pessoas que cuidam das outras pessoas, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sentado esperando com que os outros nos atropelem. Entendem o que eu estou dizendo? Talvez os desafios mais difíceis da nossa vida, e aqui eu falo com pessoas boas, tá? Imagino que você aí do outro lado seja uma pessoa boa também. Os desafios mais difíceis da nossa vida são aqueles desafios que a gente precisa gerar intrigas. É muito ruim para mim quando eu preciso falar para outra pessoa que ela tá errada, que ela tá cometendo um erro, que eu não vou aceitar aquilo. Isso me traz um desconforto. Mas cada vez mais que eu adquiro maturidade, e livros como esse me ensinam muito sobre isso e também aceleram a minha maturidade, mais eu entendo que eu preciso disso para ser uma pessoa melhor. Que eu preciso disso para crescer enquanto ser humano, que eu preciso disso para correr atrás dos meus objetivos. Quanto a gente deixa de ganhar aquilo que é nosso, aquilo que é justo, porque a gente não tem coragem de criar um conflito e ir atrás daquilo. O autor vai além. Ele diz o seguinte:
Todas as vezes que a gente vê uma injustiça, que a gente vê algo que não deveria estar sendo feito, que a gente vê, entre aspas, um tirano, por exemplo, no emprego, você está lá e o teu chefe, ele vai o tempo inteiro te rebaixando. Você merece um aumento, ele não te dá, você merece uma promoção, ele não te dá, você merece a recompensa por ter dado uma boa ideia, ele pega a recompensa para ele. Você está vendo que o tempo inteiro ele está tirando de você aquilo que é seu por direito. Você tem dois caminhos aí. Você pode ficar sentado, com os ombros arqueados, e ficar esperando com que um dia a providência divina veja e te dê aquilo que você merece. Acreditando naquela frase que a gente escuta o tempo inteiro, alguém está vendo. É uma maneira de ver a vida. Ou você pode levantar de maneira educada, porque em nenhum momento a gente precisa ser mal educado para isso. Falar, eu não concordo com isso que está acontecendo, baseado em X, Y e Z. Você, para gerar um conflito, para gerar algo realmente que mostre para o mundo que você está lutando pelos seus objetivos, você não precisa ser mal educado, você não precisa ser violento. Essa é uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida também, e que eu preciso, obviamente, desenvolver. Talvez o que eu mais preciso desenvolver na minha vida seja justamente isso. Eu deixei durante muito tempo com que eu deixasse com que a vida e os meus amigos estivessem sempre acima de mim e vencendo e eu não me importasse com isso, eu acreditei que isso era um sinônimo de ser uma pessoa boa. E pouco a pouco eu vou vendo que eu posso ser justo, mas um justo assertivo. Que eu posso ser justo, mas não tolerar com que as outras pessoas façam determinadas coisas comigo. E a gente não precisa, repito, ser pessoas grosseiras, pessoas mal educadas. A gente pode ser assertivo de uma maneira justa. A gente pode ser assertivo de uma maneira educada. A gente não precisa faltar com respeito com as outras pessoas. Eu quero muito que vocês entendam isso. Assim como as lagostas, todas as vezes que a gente deixa alguém passar por nós, passar por cima da gente, a gente tem a tendência de sentir derrotado, fracassado, arquear os ombros. Você não precisa ser um fracassado para ser uma boa pessoa. Você não precisa, para ser uma boa pessoa, não ter dinheiro. A gente entende muito errado ainda hoje, que ter dinheiro é sinônimo de ser alguém ruim, de ser alguém que passa por cima dos outros, que buscar o que é seu, querer ganhar bem, querer um emprego de destaque, querer ser destaque na sua área de atuação, lutar pelas coisas que estão na sua vida, ter ambição, e ambição é diferente de ganância, é uma coisa ruim. A gente segue acreditando em tudo isso. Só que, presta atenção, e eu contei isso. Pensa na hierarquia e do nível 10 e do nível 1. Quanto mais lá em cima eu estou na minha vida, quanto mais as minhas necessidades são atendidas, mais eu consigo ser alguém racional e ajudar as outras pessoas. Entenda isso. Se eu não cuido de mim, se eu não cuido das minhas necessidades básicas, eu não consigo pensar nas outras pessoas. Porque eu vou estar o tempo inteiro com os meus instintos reptilianos ativos. Como eu vou poder pensar na outra pessoa se eu tenho medo de morrer de fome? Como eu vou poder pensar na outra pessoa se eu tenho medo de perder o meu emprego porque eu não me posiciono? Se eu tenho um salário que eu não mereço porque eu não me posiciono? As minhas contas estão batendo. Tá chegando a conta do aluguel, supermercado, cartão de crédito, eu tô com medo de não conseguir pagar porque eu tenho medo de me posicionar e exigir um aumento que eu mereço, baseado em fatos e em dados, não só subjetivamente. Vocês entendem? E a minha namorada me fez uma pergunta ontem, e tem uma regra que fala especificamente sobre isso, tá? Na necessidade da gente cuidar da gente. Inclusive é a próxima regra. Mas eu vou adiantar um pouco. A minha namorada fez uma pergunta pra mim ontem, que foi a seguinte: Pedro, quais são as 3 coisas mais importantes pra ti? E eu respondi pra ela: Deus, saúde e família. E ela respondeu: tá, Pedro, mas em ordem, quais são as 3 coisas mais importantes pra ti? E eu respondi: Deus, saúde e família. Ela falou: a tua saúde vem antes da tua família? E eu respondi pra ela: sim, amor, porque eu não consigo cuidar da minha família se eu não estiver bem comigo mesmo. Na verdade, eu só consigo pensar na minha família e eu só consigo pensar em outras coisas quando a minha saúde está ok. Se eu não cuido de mim mesmo, e tem uma frase que eu gosto muito que é: a pessoa que tem saúde, ela tem vários problemas. A pessoa que não tem saúde, ela só tem um problema. Percebe? Quanto mais atenção a gente der para isso, quanto mais atenção a gente der para os nossos objetivos, para as nossas necessidades, quanto mais nós cuidarmos de nós mesmos, quanto mais a gente deixar as costas eretas, os ombros para trás, mostrar para o mundo e passar o recado que nós somos pessoas generosas, mas não tente passar por cima da gente.
Nós não vamos deixar. Nós vamos ser assertivos, nós vamos correr atrás dos nossos objetivos, nós vamos acordar todos os dias buscando aquilo que é nosso. E desculpa, eu sempre penso nisso. Eu quero um pai, para mim, eu tive um pai que buscou os objetivos dele. Isso para mim é o maior sinônimo de heroísmo que existe. É um pai que é a pessoa mais justa que que eu conheci na minha vida, um pai que sempre fez tudo pela família dele, e eu vi ele brigando pelos nossos direitos. E uma das coisas que mais me incomodou ao longo da minha jornada até aqui é que durante muito tempo eu não fui essa pessoa. Durante muito tempo eu fui a pessoa com os ombros para baixo, deixando com que a vida me entregasse aquilo que a vida achasse justo. E não, a vida não vai te entregar nada que ela acha justo, porque a vida não acha nada justo. Quem tem que entregar, quem tem que buscar é você. E você precisa mostrar o recado para o mundo. Porque hoje a pessoa que te pergunta se você quer fazer um projeto e você diz que não porque você colocou limites, a próxima vez que ela vai te convidar, ela vai pensar 2 vezes, porque ela sabe, cara, o Pedro não vai aceitar qualquer projeto. A pessoa que uma vez te passa para trás e você é assertivo, não é mal educado, você é assertivo com ela, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. Mas se o teu chefe não te dá um aumento e você não fala nada, se alguma pessoa te passa para trás no trabalho e você não fala nada, se alguma pessoa, enfim, mente para você e você não fala nada, e você vai mostrando para o mundo que você aceita, o mundo vai te entregando, e por mundo eu quero dizer as outras pessoas, vão te entregando cada vez mais daquilo, porque você mostrou para os outros que você aceita o que a vida te entrega. E não tem nada de estoico nisso. Porque o estoicismo, ele fala que a gente precisa aceitar aquilo que a vida nos entrega, que a gente não consegue controlar. Agora, isso você controla. A sua postura diante do mundo você controla. Se você deixa que as outras pessoas passem por cima de ti, isso está dentro do teu controle. Se você não é assertivo, se você evita conflito, e eu sou a pessoa que mais evita conflito que eu conheço, tá? E eu tô falando isso em vias de mostrar para vocês que eu também estou nessa batalha. É por isso que eu tô fazendo essa série sobre as 12 regras, porque para mim essas regras são excelentes, eu quero falar muito detalhadamente sobre elas. E eu quero mostrar para vocês que a gente precisa de conflito, gente. Dói falar isso para as pessoas que são boas, né? Mas a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente fugir de conversas difíceis. Não existe um bom relacionamento sem conversas difíceis, não existe um relacionamento de trabalho produtivo sem conversas difíceis, não existe nada de bom na nossa vida sem conversas difíceis. Ou você tem conversas difíceis, aquelas conversas que você fica com o coração acelerado e com medo, ou você não vai para lugar nenhum na sua vida. Quanto mais você fugir de conversas difíceis, quanto mais você mostrar para o mundo que você tem medo do conflito, mais o mundo vai te atropelar. Então, seja uma boa pessoa, mas seja uma pessoa assertiva, que corre atrás dos seus objetivos e que, acima de tudo, não tem medo de ser ambiciosa. Não precisa ter medo de mostrar para o mundo que você não vai aceitar injustiça. Se você merece um aumento no seu trabalho, corra atrás disso. Se você sabe que está sendo injustiçado no seu trabalho, corra atrás disso. Se você sabe que merece mais no seu relacionamento, corra atrás disso. Se você sabe que os seus amigos não estão te tratando da maneira como você merece, corra atrás disso. Pare de dar a mensagem para o mundo que você aceita tudo, que você é um pobre coitado, que você é um coitadinho, que você é só uma pessoa legal. Ah, o Pedro é só uma pessoa legal. Que ele é tão bom que chega a fazer mal para ele mesmo. Não, eu não quero mais ouvir isso de mim. Eu quero continuar sendo uma pessoa boa, mas eu quero continuar sendo uma pessoa boa que briga por aquilo que é meu. Então chega, é hora de nós acordarmos. Costas eretas, ombros para trás, corre atrás daquilo que você quer. E no próximo vídeo a gente vai falar justamente, até vou pegar o nome da regra exatamente, porque eu sei o que ela quer dizer, mas não sei o nome de maneira literal. Ó, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Essa é a regra que a gente vai falar no próximo vídeo. E se você esteve aqui, e se você precisa ser mais assertivo, se você precisa ser como a lagosta que vence, ter mais serotonina, ter mais postura e parar de ser aquele pobre coitado com os ombros arqueados, dá para ser assim. É tudo uma questão de aprendizado, é tudo uma questão de feedback e é tudo uma questão de postura diante da vida. Uma pessoa boa não significa que é uma pessoa sem postura. Você pode ser uma pessoa boa e mesmo assim não ter medo de conversas difíceis. Você não precisa ser mal educado para dizer a verdade. Perfeito? Obrigado pela companhia. Esse é o início de uma série que eu estou muito ansioso para trazer para vocês. E se fez sentido, comenta aqui embaixo que você quer ver o episódio 2. E a gente vai seguir para os próximos 12, na verdade são 11, né?
para os próximos 11 episódios da série sobre o livro 12 Regras para a Vida, e esse foi o vídeo número 1. Então compartilhe com alguém que você acha que esse vídeo vai fazer sentido, se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo. Muito obrigado pela companhia.